Olá a todos, meu nome é Fábio Tucci, médico cardiologista. Estou hoje aqui com a segunda atualização das evidências sobre a hidroxicloroquina para a Covid-19. Temos como tema hoje da aula como não ser a Chapeuzinho Vermelho engolida pelo lobo disfarçado de vovozinha. Né? Isso é um tema aí que a gente vai explorar, fazendo alguma analogia com a história aí da Chapeuzinho Vermelho, para tentar entender em que pé que a gente está aí em relação à prescrição, estudo, pesquisa da hidroxicloroquina no contexto do Covid-19 nas suas diferentes formas, né? Mas antes disso eu gostaria de fazer com vocês aí uma recapitulação né, da primeira aula, né, em que a gente teve aqui no dia 17 de março, né, aquele estudo emblemático do francês, né, que a princípio tinha como resultado que a hidroxicloroquina era capaz de negativar o aparecimento do vírus, né, no SWAB, nasofaríngeo, com 6 dias. Né? E foi esse estudo francês que fez com que todo o movimento de prescrição desse medicamento, né, para os pacientes com Covid fosse iniciado no mundo. Né? 22 de março, né, 5 dias depois aí desse estudo, a gente já tem aqui a Organização Mundial de Saúde colocando que ia fazer grandes estudos, né, para avaliar esse medicamento e outros também em relação ao Covid-19. Né, um estudo também na França, grande, começando, e até que no Brasil, no dia 23 também, sendo anunciado aí os braços do estudo Coalizão, né, Covid Brasil, com estudo do medicamento em diferentes formas aí da doença, incluindo também corticoide e outros medicamentos. Né? E no dia 27, 10 dias depois desse estudo francês emblemático, que mediu apenas aí um desfecho não relevante clinicamente, a gente já tem uma nota informativa aí do Ministério da Saúde colocando que o uso da cloroquina como terapia adjuvante no tratamento das formas graves, né, já estaria sendo aí sendo uma possibilidade, né, sem ser passível aí de qualquer julgamento ético. Né? E no mesmo dia a gente tem um primeiro guideline, né, mais robusto aí, focado justamente nesse tipo de paciente mais grave, concluindo que não havia evidência suficiente, né, para recomendar o uso desses medicamentos, a hidroxicloroquina ou a cloroquina, em pacientes graves, né, com Covid-19. Já na primeira semana de abril a gente tem em vários países da Europa e na China, né, principalmente, boa parte dos médicos concordando, né, em fazer a prescrição, né, desses medicamentos no contexto do Covid. E nos Estados Unidos também, aqui no gráfico da direita, a gente vê que houve um aumento significativo aí da prescrição comparado ao mesmo período do ano passado, mas em função aí do dia em que o presidente Trump fez lá a sua recomendação do medicamento para esses pacientes. Já em 14 de abril, a gente tem aí menos de um ano, menos de um mês aí do início do primeiro estudo lá francês, a gente tem aí já algumas evidências aqui no Centro de Medicina Baseada em Evidências de Oxford, né, mostrando que não há eficácia clínica, né, da hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados, né, que necessitam de oxigênio. Em princípio, uma forma aí não tão grave, mas de pacientes que têm que ser hospitalizados. Né. Já em 15 de abril a gente tem a primeira revisão sistemática, colocando aqui no quadro superior à esquerda, né, que a gente não tem aí aquela confirmação da negativação virológica no SWAB. Embaixo à esquerda, para o desfecho composto, né, de morte ou piora clínica, nós também não temos aí evidência de benefício. Aqui na figura 4, à direita, em cima, tem uma sugestão de melhora em relação à imagem tomográfica com a hidroxicloroquina comparado ao controle, que seria o tratamento convencional, né? E, né, a gente tem então aí alguns estudos já publicados começando a nos dar algumas respostas para as nossas perguntas. Aqui um estudo que não tinha sido publicado ainda no dia 23, mas já colocado nesse site aqui de estudos não avaliados previamente, né, mostrando que numa coorte de pacientes
homens com Covid nos Estados Unidos, havia uma correlação, né, da hidroxicloroquina com mortalidade e nenhuma evidência de benefício em termos de redução de mortalidade ou de evolução para ventilação mecânica, tanto com a hidroxicloroquina isolada quanto com ela associada à azitromicina comparada a não fazê-las, né? E aí no mesmo dia a gente vê que o Conselho Federal de Medicina, né, indo a princípio aí, né, contra as evidências, mas a favor, acho que de um clamor público da sociedade, né, tem essa nota aqui de abertura aí, né, do leque de pacientes para o uso da hidroxicloroquina, né? Então pacientes aí sintomas leves, né, pacientes aí que têm que ser hospitalizados com uma forma mais grave, mas não crítica da doença, e mantendo aquela possibilidade aí inicial já de pacientes críticos recebendo medicamento. No dia seguinte a gente tem aqui um estudo brasileiro que compara doses diferentes de cloroquina para pacientes graves, mostrando que a princípio parece que doses altas estavam associadas com aumento de mortalidade e nenhuma evidência de benefício aí a princípio, até porque isso só poderia ser visto se a gente tivesse tido realmente um grupo controle não tomando aí o medicamento, né, em nenhuma dose. E aí, no dia 14 de maio, isso aí já é um estudo que não fez parte aí da primeira aula que a gente fez, né, no primeiro vídeo, mostrando aí que pacientes com doença leve a moderada, né, persistente, o uso da hidroxicloroquina comparado aí ao tratamento padrão mais uma vez, não tinha impacto em redução aí em eliminação do vírus, né. A gente tem então aqui, né, no dia 22 de maio, né, esse grande estudo publicado na Lancet, que realmente é um estudo aí mais recentemente colocado aí na mídia, né, que foi um estudo que avaliou cerca de 96 mil pacientes, os dados desses pacientes, né, comparando aí a cloroquina, né, ou a cloroquina com macrolídeo, ou a hidroxicloroquina, ou hidroxicloroquina com macrolídeo, cerca de 15 mil pacientes, com o não uso, né, desses medicamentos, né, em torno de 81 mil pacientes, né, medindo mortalidade intra-hospitalar, né, e vendo que não havia benefício, né, em termos desses desfechos. E até sugerindo um malefício em relação ao aumento da frequência de arritmias ventriculares, né. Em função desse estudo de 22 de maio, né, a gente tem aí mais um estudo também que mediu aí o impacto em pacientes hospitalizados, cerca de 2.500 pacientes, do uso da hidroxicloroquina com azitromicina, né, ou então pelo menos uma dose de hidroxicloroquina, comparado a nenhum dos medicamentos, né, medindo mortalidade e também vendo que não tinha redução significativa nesse desfecho clínico relevante, isso aí já em 25 de maio, nesse site aí de estudos ainda não publicados. E aí, no dia 25 de maio, a gente tem, né, já mais uma atualização dessa revisão sistemática que visa, aí, como vocês veem na pergunta, Pico, né, avaliar aí pessoas com suspeita, né, incluindo exposição ou infecção confirmada por Covid, sem intervenção em hidroxicloroquina ou cloroquina, comparado a medidas gerais de suporte, placebo, nenhuma intervenção ou qualquer outro tratamento ativo, tinha impacto em desfechos de eficácia e segurança, né, mais detalhados mais à frente. Uma revisão sistemática que a gente já sabe, né, numa metodologia correta, aí, de fluxograma de processo de seleção dos estudos bem explícito, fazendo a análise crítica dos estudos, né, em relação ao viés, ao risco de viés, quer dizer, a análise de confiabilidade, né, dos resultados. A gente vendo no quadro do meio aí que os 3 estudos randomizados, a princípio, o questionamento maior é realmente em relação a cegamento, né, mas também com outros questionamentos metodológicos. E aqui no quadro da direita a gente tem os estudos não randomizados. O primeiro ali em verde, né, é o estudo inicial, aquele do francês, que a gente pode ver que pela quantidade de bolinhas vermelhas tem várias questões metodológicas, né? E esse último estudo aqui, publicado com aqueles 96 mil pacientes, está incluído aqui também, aqui em vermelho, também com uma série de pontos aí questionáveis em relação à sua metodologia, né? O que diminui a nossa certeza nos seus resultados.
né? A conclusão da revisão sistemática, que a gente vê no quadro acima, aqui à esquerda, que não tem impacto em negativação da PCR, né, no SWAB, nasofaríngeo. Embaixo à esquerda, no desfecho de necessidade de ventilação mecânica, parece até sugerir um aumento dessa necessidade com o uso do medicamento. Aqui à direita em cima, meta-análise para mortalidade, a gente também tem uma sugestão até de aumento, né, do risco de mortalidade. E para a frequência de eventos adversos também um aumento aí com o uso do medicamento, né. Conclusão, então, é que foi identificado um benefício da hidroxicloroquina apenas em redução de tempo de melhora para febre ou tosse, mas não de melhora clínica global. Não foi identificado o benefício dela em relação à negativação da carga viral, né, e também aspecto radiológico, né, o que tinha sido sugerido numa primeira revisão sistemática que a gente falou mais cedo, né, no início da apresentação. Os efeitos da hidroxicloroquina quanto a tempo de hospitalização foram divergentes nos estudos e foi identificado um maior tempo de permanência em UTI, maior risco de ventilação mecânica, maior risco de eventos adversos graves, né, e maior mortalidade associados à exposição com esses medicamentos, né. Em função aí desse conjunto de informações, no dia 25 mesmo, a Organização Mundial de Saúde, principalmente baseado naquele estudo grande de 96 mil pacientes, né, publicado no Lancet, ela suspende, pelo menos temporariamente, as pesquisas, o braço das pesquisas com hidroxicloroquina, né, em mais de 100 países. Né. A princípio, uma suspensão para ver dados de segurança, primeiro, né, para depois ser tomada uma decisão em relação a voltar ou não esse braço aí do grande estudo que estava sendo feito, né. Depois dessa suspensão, automaticamente vários governos, né, vários países interromperam o uso do medicamento na prática, né, a prescrição, França, Itália, Bélgica. Aqui no Brasil também vários hospitais de grande porte, né, tiraram dos seus protocolos o uso desse medicamento. Sendo que 3 dias depois a gente tem uma carta, né, de preocupação em relação à metodologia e principalmente à integridade dos dados desse estudo grande da Lancet, né, uma vez que ele tinha sido feito por uma empresa pequena, né, sem muita compatibilidade com os dados já disponíveis pelos governos, né, então houve muito questionamento em relação a essa integridade dos dados. E isso tomou tal repercussão que em 3 de junho a própria Lancet, né, coloca que estaria sendo feito aí uma proposta de uma auditoria, né, realmente uma vez identificada essa preocupação com a integridade dos dados. Só que no dia seguinte, né, a gente já vê que essa auditoria não pôde ser feita porque os dados não foram disponibilizados pela empresa. E aí já há, no dia seguinte, realmente uma solicitação aí até de possibilidade de retirada do estudo, né, da publicação, né, dada a tamanha preocupação com a incerteza aí de confiança nos resultados. E a gente tem aí, né, um exemplo de posicionamentos em relação a isso tudo, né, que realmente refletem que essa discussão é uma discussão aí muito polarizada, né, e com argumentos aí de que não se deve, né, ficar buscando, né, que a hidroxicloroquina ou cloroquina faça mal, né, ou deve-se buscar que ela faça mal para não recomendá-la, né. Isso a gente vai ver mais na frente que na verdade é um equívoco, né. Bom, em função dessa questão toda do estudo, aquela revisão sistemática do dia 25 ela teve que ser atualizada, e a gente pode ver que a atualização, né, que são os quadros aqui da direita, não implicaram diferença na conclusão de que não há benefício em termos de redução de mortalidade ou de necessidade de ventilação mecânica, ou seja, piora desses pacientes com o uso desse medicamento, né. Basicamente, retirando aquele estudo, a gente passa a ter aqui um resultado que não permite essa conclusão de benefício e também aquela de malefício que a princípio tinha sido a primeira conclusão, né?
Mas por quê, né? O que começou essa briga toda e por que dessa briga toda, né? Aí que entra realmente a questão da história da Chapeuzinho Vermelho, né? Ela saiu aí para levar doces para sua vovozinha, que morava no meio da floresta, né? No caminho encontrou um lobo que, né, entendeu que ela poderia ser aí uma refeição juntamente com a vovó dela, distraiu a Chapeuzinho Vermelha, né, falando para ela procurar flores, outras coisas para a vovó, né, e chegou mais cedo lá na casa da vovó e engoliu a vovó, né. Na chegada da Chapeuzinho Vermelho não se deu muito conta disso, já foi entrando, né, e já foi entregando os doces, e só depois que ela parou para refletir sobre, né, aquela figura que estava na cama, que ela fez as perguntas, né, em relação ali né, a, as características do lobo, né, e quando perguntou em relação aí a boca grande com os dentes, né, ela foi engolida também, né. E eu acho que é isso que está acontecendo com a gente em relação aqui à informação e as evidências que estão sendo geradas, né, para nós, né. A gente está tendo uma incapacidade de ver que aquilo que nós temos de informação não é o que desejamos ou precisamos, né. Assim como a Chapeuzinho, né, tinha um lobo disfarçado na cama, mas ela esperava a vovó, né. E ela não conseguiu ver isso a tempo, né, que o que ela tinha ali não era realmente o que ela esperava, né, o que ela precisava, o que ela queria, né. Então nós temos evidências respondendo, na verdade, perguntas, né, ou a pergunta que não é a nossa principal pergunta que deve ser respondida, né. Eu acho que isso aí é o principal motivo dessa grande confusão, né. Se a gente for ver aqui como é que se deve praticar clínica baseada em evidências, né, ela pode ser realizada em 7 passos, né. E esses primeiros passos, né, eles decorrem do nosso encontro com o paciente, em que a primeira coisa que nós temos que fazer é delinear o nosso problema e entender qual é a nossa dúvida, nossa necessidade de informação. Se é um diagnóstico, se é uma informação prognóstica em relação ao diagnóstico já feito, se é uma terapia que vá melhorar, trazer benefício mediante um diagnóstico que tem um prognóstico ruim, que é o caso dos pacientes com Covid-19, principalmente nas formas hospitalizadas e graves, né? E então, só depois disso que a gente deve se perguntar né, se há dano do medicamento, né? Porque aí a gente vai fazer o juízo de se ele faz mais bem do que mal, mas o dado de que faz bem, de que é benéfico, ele tem que vir primeiro. Não faz sentido a gente ficar discutindo um dado de dano, de malefício, se a gente não tem um dado de benefício, né, primeiramente, né? A partir daí a gente realmente formula uma pergunta estruturada que representa esse problema. Essa pergunta tem uma anatomia, né? P, paciente, intervenção, C, comparação e O, desfecho, né? No inglês outcome. Sabendo qual é a nossa pergunta, a gente busca a nossa evidência, né? Ou recebe a nossa evidência. E aí tem um quarto passo aqui, que é a avaliação da aplicabilidade da evidência, que é justamente comparar a nossa pergunta, que foi feita, com a pergunta que a evidência está respondendo para saber se ela é aplicável. Então nós temos que ver que se a população que foi estudada representa a população na qual o nosso paciente está inserido, se a intervenção que ela está propondo é uma intervenção factível de ser feita no nosso meio, se a comparação que ela está fazendo é uma comparação com o nosso tratamento padrão, né, que a gente faz no nosso dia a dia, e se o que está sendo medido de desfecho é realmente desfecho clínico relevante para o nosso paciente, né. E a partir daí, que a gente tem essa conclusão de que é aplicável, que a gente faz análise crítica aí da validade metodológica, discute aí se o estudo foi bem feito ou não, avalia a magnitude e precisão dos resultados para saber se é suficiente para a gente já começar a poder tomar uma decisão, né, informada cientificamente, respeitando os valores e preferências do paciente e o contexto. Então esse ciclo de 7 passos é o ciclo que pode ser dado, né, pode ser feito e nos permite a prática clínica baseada em evidências de uma forma ampla, e não é o que está sendo feito de forma alguma com o exemplo aqui da hidroxicloroquina para Covid-19. Se a gente for ver aqui o tipo de pergunta que a gente pode ter, né, vendo aqui cada parte, né, pacientes podem ser pacientes leves, né, domiciliares, pacientes com forma moderada, pacientes graves, fase inicial da doença ou tardia, ou até questões de profilaxia pré e pós-exposição. Em relação à intervenção, a gente tem sempre que estar pensando no nosso tratamento padrão mais a hidroxicloroquina comparado ao nosso tratamento padrão mais placebo, né, ou não fazer o medicamento,
Em relação a desfechos, né, sempre ver desfechos clínicos relevantes, né, piora clínica, internação hospitalar ou UTI, morte, sequelas da doença, e sempre fazendo um link aqui com os tipos de evidências ou fontes de evidências, né, que podem ser guidelines, revisões sistemáticas, estudos individuais, relatos de casos e até nossa experiência individual, juntando tudo isso para ter um juízo de valor de o quanto que essa informação nos ajuda aí para responder a nossa pergunta. A gente tem aqui dando seguimento, então, no dia 3, um estudo randomizado, publicado no New England, que avaliou o efeito da hidroxicloroquina na pós-exposição, na profilaxia pós-exposição. Um estudo que visa responder uma outra pergunta, né, que também é relevante, não essa dos pacientes hospitalizados, que a maioria dos estudos que a gente citou aqui pretendeu responder, né, essa população. Mas foi um estudo aí que avaliou isso, né, em pacientes aí avaliados remotamente, que não tinham que ter necessariamente uma confirmação diagnóstica, que a minoria teve, na verdade, mas que concluiu que para esses pacientes com suspeita, né, ou provável COVID numa fase já inicial, pós-exposição, né, em que não tinham nem sintoma, na verdade, pacientes com alto risco de vir a desenvolver a doença, não havia diferença aí na progressão para a doença tomando a hidroxicloroquina ou não. Né? É um estudo inicial que acho que sugere aí que possa não ter benefício na profilaxia, mas que depende aí realmente de mais informações aí para a gente ter uma resposta mais certa, né? Mais confiável. Mas o que eu queria falar, na verdade, né, é sobre esse estudo aqui, o Recovery, que é um grande estudo publicado aqui, ainda não publicado, mas com que os resultados iniciais foram disponibilizados aqui no dia 5, né, 2 dias atrás, que avaliou realmente aí cerca de 11 mil pacientes com diferentes intervenções. No caso aqui de pacientes hospitalizados com Covid, ele avaliou a comparação da hidroxicloroquina com o não uso desse tratamento aí adicional ao que estava sendo feito, né? E avaliou mortalidade em 28 dias e viu que não havia diferença, né, em termos de mortalidade, né? Então, realmente um estudo que parece ter sido muito bem feito, muito melhor até do que os outros estudos que a gente ia já em andamento, com uma precisão provavelmente muito maior em função até do número de pacientes, e que a princípio nos dá uma informação negativa em relação ao benefício do uso da hidroxicloroquina para pacientes hospitalizados com Covid em relação a um desfecho importante que é a mortalidade em cerca de um mês, né? Então essa é a conclusão, né, aí, principalmente dos autores, mas a gente depende aí do resultado completo aí do estudo que está sendo disponibilizado, mas eu acho que já é realmente talvez a principal informação que a gente tem aí de mais certeza e mais confiança em relação ao benefício, ou no caso a falta de benefício desse medicamento para pacientes hospitalizados com Covid-19, né? E aí chega o questionamento, né? Devemos continuar prescrevendo ou não a hidroxicloroquina para pacientes com Covid-19, principalmente hospitalizados, né? E também o questionamento, devemos continuar pesquisando ou não se para pacientes com Covid-19, nas suas diferentes formas, a hidroxicloroquina reduz o risco de algum desfecho clinicamente relevante para o paciente, né? Acho que esses são os questionamentos que estão sendo feitos agora, que devem ser feitos, né? A minha opinião pessoal é de que, na verdade, não deveria nem ter sido começado a utilização desse medicamento na prática, mas foi, né? E a gente agora tem aí que tomar decisões com essas informações que nós temos, né? E que eu acho que o fundamental é a gente tentar realmente responder a pergunta se, para pacientes com Covid-19, se o uso desses medicamentos, de qualquer outro também que está sendo estudado, se ele primeiro traz algum benefício clinicamente relevante, né? Para depois realmente a gente entrar na discussão se faz mal, se tem efeito adverso, porque aí a gente vai poder ter juízo de valor do se faz mais bem do que mal, que é o que é mais importante para a gente estar incorporando aí tratamentos para essa e para qualquer outra doença, né? Então, bom, é isso, né? Eu espero que vocês tenham aí gostado aí dessa apresentação, né? E vamos ver quais vão ser os próximos capítulos aí dessa novela da hidroxicloroquina em pacientes com Covid, né? Espero que sejam capítulos que possam nos dar aí um foco, né? E uma possibilidade aí de buscar essa ou outras, né, formas de tratamento que diminuam aí essa grande pandemia aí que ainda está
né, fazendo com que muitas pessoas aí percam a vida, né, ou sofram e parando o país, né. Então é importante que a gente tenha aí rapidamente aí a solução para isso, para a gente poder dar seguimento aí nas nossas vidas, né. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, né, e vamos, né, quando tiver novas informações, novas evidências, vamos estar voltando aí para né, poder trazer para vocês aí, né, quem sabe, uma terceira atualização em relação aí à hidroxicloroquina, né, ou não. Agradeço aí, obrigado aí e até o próximo vídeo.